Olá pessoal, outro conceito importante aí é o de classe de equivalência. Seja R uma relação de equivalência sobre A. Para cada elemento desse conjunto A, o conjunto chamado classe de equivalência é na verdade o conjunto formado por todos os elementos que se correspondem com o número que a gente está trabalhando. Então, vamos a um exemplo. Na relação de equivalência R igual a B, B, C, AC e CA, então aqui a gente tem uma relação, a gente tem as seguintes classes de equivalência. Classe de equivalência determinada por A, ou seja, quais são os elementos que correspondem com A. O A corresponde com o próprio A, então por isso ele aparece aqui, e o A corresponde com o C, ó. O A corresponde com o C, então o C também aparece aqui. Classe de equivalência determinada por B. Quais são os elementos que correspondem com o B? O B só corresponde com ele mesmo, então a classe de equivalência dele é formada só pelo B. O C. Quais são os elementos que se correspondem com o C? O C corresponde-se com o próprio C e o C corresponde-se com o A. Então ele corresponde-se com o A e com o C. Então isso são as classes de equivalência. Então as classes de equivalência nada mais são do que os conjuntos, formados pelos elementos que correspondem com os respectivos. Quem corresponde com A, quem corresponde com B, quem corresponde com C. Porém, nesse caso, a gente está trabalhando com um determinado conjunto E e uma relação R formada pelos seus elementos. Então, E barra R é o conjunto das classes de equivalência, que a gente chama, chamado conjunto quociente de E por R. Ou seja, é como se eu juntasse todos esses conjuntos aqui e formasse um conjunto só. Então, o E barra R, que é o conjunto das classes de equivalência em E módulo R, é formado, vamos pegar esse primeiro conjunto e escrever ele aqui dentro. Vamos pegar esse segundo conjunto e escrever ele aqui dentro. O terceiro conjunto nós não vamos colocar ele aqui porque ele já apareceu aqui, porque ele é igual. Esses dois aqui são iguais. Então, isso é o E barra R. É o conjunto quociente de E por R, ou o conjunto das classes de equivalência. Então, aqui a gente tem alguns conceitos. Primeiro, da classe de equivalência, que é, na verdade, o conjunto formado pelos elementos que se correspondem com um determinado número que a gente está trabalhando. Depois, a gente tem o conjunto quociente de E por R, ou o conjunto das classes de equivalência, que é pegar todas essas classes de equivalência e juntar em um único conjunto.